Olá, gente, boa noite. Hoje entrando junto com a palestrante, a nossa convidada e apoiadora desse evento, né, a Alessandra Luizari. Dá uma boa noite aí para o pessoal. Muito boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês na última, né, palestra desse workshop. E é um prazer poder a comunidade, né, TDAH não é bicho-papão, apoiar esse workshop que tem um tema tão importante, né, que é o TDAH. Pouco conhecido ainda, né, na maioria aí dos lugares, pela maioria dos profissionais. É um prazer estar aqui. Então, é uma honra, né, para nós, assim, ter tido esse apoio da comunidade. TDAH não é bicho-papão, e o seu apoio, Alessandra, em ajudar até nessa organização, nesse início, né, nosso aqui no YouTube, né? São as primeiras vezes nossa aqui no YouTube e eu fico muito assim grata, né? O tamanho da gratidão, ela não consegue ser expressa em palavras, mas a gente sabe que nós temos causas, né? E o TDAH é uma das causas por qual a gente luta para que as pessoas tenham qualidade de vida, né? E hoje um tema muito assim, não que os outros não tenham sido, né? Mas hoje é um tema muito assim, muito delicado, muito necessário, né? Porque tudo passa pela alimentação, né? O nosso corpo ele não funciona sem alimentação. E no TDAH, especificamente, né, alguns alimentos, assim, são necessários, né, para que a gente... Oi, vamos lá. Tá aqui Pedro, Lucas, Rosângela, Jurema, Ceissa. Sejam bem-vindos, amores. E os que tiverem, comenta aí para a gente saber quem está aqui, né? Vão Jurema foi dizendo uma de das onde estão. palestrantes, né? Aqui Oi? também. Lembrando, gente, que todas as palestras, né, que nós fizemos aqui esse mês, Jurema, né, foi uma das palestrantes. Todas elas continuam aqui no canal. Então, se de repente você está chegando só hoje, né, aqui, você não assistiu as palestras anteriores, nós falamos sobre comportamento, né, dos adultos, falamos sobre intervenção na escola, falamos sobre as causas do TDAH, da onde ele vem, falamos sobre medicamentos, né? Então, você pode já aproveita, né, se inscreve aí no canal da Carla e você pode acessar, né, todas essas palestras ainda estão disponíveis, a Carla vai falar depois, né, até quando que elas estarão aí disponíveis, mas elas ainda estão, né, então aí você corre, assiste lá enquanto elas ainda estão no ar e compartilha, né, com pessoas que lidam aí com TDAH em todas as esferas, seja mãe, pai, tio, avó, né, nós temos muitas avós na comunidade, as avós, elas têm se mobilizado também a favor aí dos seus netinhos com TDAH, o que é maravilhoso, né? Psicólogos, terapeutas, enfim, convidem, né? Para que a gente consiga alcançar o máximo de pessoas possível com essa informação que é pouquíssimo falada, principalmente da palestra de hoje, né? Não é fácil, não é um tema assim fácil, né? Porque ele tem muita primeira vez, sou TDAH. Cessa, seja bem-vinda, meu amor. Deixa eu só exibir aqui, né? Minha primeira Bem-vinda, vez. Cessa. Que bom, que bom. Você deve saber muito bem, né? O desafio que é viver com esse transtorno e essa questão da alimentação, né? Eu peço que vocês compartilhem também com pessoas, tá? Deixa eu ver, Elisângela aqui, mãe de TDAH. Digam de onde vocês são, tá, gente? E a gente tá dando um tempinho para o pessoal dar essa entrada, né, inicial. Já vamos começar, porque
Dá tempo de vocês interagirem, de perguntarem. Rosângela também, né? A primeira vez aqui. Seja bem-vinda. Lindas. Eu quero aproveitar, né, e pedir, já que vocês estão colocando aí, né, da onde vocês são, qual a relação aí de vocês com o TDAH, fala para mim como que é a relação do TDAH com a alimentação. Existe, né, alguma dificuldade com relação a esse sentido? Existe uma restrição alimentar? Existe uma compulsão alimentar, né? Crianças que de repente tomam medicação, você percebe que ela tem aquela falta de apetite? Comenta aqui para que a gente possa, durante, né, a palestra de hoje também, abordar temas dentro desse tema da alimentação, essas questões específicas e poder ajudar vocês ainda mais, tá bom? Olha lá, temos gente do Rio de Janeiro, gente do Espírito Santo, gente de Guarulhos, né? Eu sou de São Paulo. Eu sou de Pedras de Fogo, no interior da Paraíba, próximo a João Pessoa, capital, que o pessoal conhece mais, né? Isso então, mesmo, temos gente de todo lugar aí, muito bom. A internet é maravilhosa nesse sentido, né? Proporcionar isso pra gente. Quando quiser começar, meu amor, viu? Eu tô só avisando o pessoal que a gente já está ao vivo. Muita gente pede para que eu faça isso porque a correria da vida, né? Aí acabam com a agenda. Vamos iniciar, então. Se você quiser já compartilhar a minha tela. Aqui, agora. E se for ficando dúvidas, né, pessoal, no meio do que eu for falando aí, pode ir colocando aqui no chat, tá? Olá, pessoal de Minas Gerais, Bahia. Gerais. Então, vamos lá. Vamos falar sobre os alimentos hoje, né? Hoje o nosso tema é alimentação no TDAH, né? E até coloquei um subtítulo aí para você, né? Uma solução eficaz e sem efeitos colaterais. Na última palestra nós falamos sobre a medicação e hoje a gente vai falar sobre essa alternativa que tem ajudado tantas mães, né? Centenas aí de mães. Mas para quem não assistiu, né, a palestra anterior, para quem veio a convite da Carla ou de outras pessoas, né? Se você foi convidado para estar aqui, você ainda não me conhece, né? Deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Alessandra Luizari, eu sou farmacêutica, né? Foi a minha primeira formação. Sou terapeuta também, especialista em TDAH. Hoje o meu maior foco é ajudar as mães de crianças com TDAH. Ajudar elas a eliminarem os sintomas desse transtorno em casa, através da intervenção comportamental e alimentar, né? E a gente faz isso lá dentro da comunidade, e a comunidade ela já atendeu, né, mais de 700 famílias. Então, depois, no finalzinho, quem ainda não conhece a comunidade, eu vou fazer esse convite aí para você conhecer, tá bom? Sou palestrante e essa é a minha missão, né? Levar essa solução que eu encontrei para o TDAH, desmistificar de que não, a gente tem que aprender a conviver com as dificuldades que esse transtorno traz. Não tem. Isso é uma grande mentira, o TDAH tem solução, a gente consegue sim eliminar os sintomas desse transtorno e a gente vai falar sobre isso. Mas, acima de tudo, eu também sou mãe, né? Embora o Luca não tenha o TDAH, eu tenho 2 sobrinhos que têm o TDAH. E foi através deles que eu estabeleci essa causa para mim, né? Quando eu descobri que eles tinham o TDAH, e, poxa, eles já tinham... Petro já estava com 13 anos, a Lara já estava com 9 anos, e até então eu não sabia. Eu já era terapeuta, eu já trabalhava com mães, e a minha irmã foi uma das minhas alunas, né, uma das minhas primeiras alunas, mas ela nunca tinha contado para ninguém. Foi aí que eu entendi a realidade, né, da mãe do TDAH, como é difícil, tantos julgamentos aí que, né, elas sofrem, então eu resolvi tomar essa causa para mim. E antes da gente falar da alimentação propriamente dita, deixa eu explicar um pouquinho, porque de repente você está aqui, você não assistiu às palestras anteriores. O TDAH, gente, ele é uma síndrome, na verdade, né? O que é uma síndrome? É um conjunto de sintomas. Quais são os sintomas?
a hiperatividade e a desatenção. Então, a minha função aqui vai ser te falar hoje um dos pilares para que a gente consiga eliminar esses sintomas, tá? Lembrando que a gente tem várias origens possíveis aí do TDAH. Ele é um conjunto de sintomas que pode vir por diversas razões, tá? Mas então eu vou me ater não às causas, porque a gente já falou isso em uma palestra, eu vou me ater aos sintomas em si, né? Ele é um transtorno neurobiológico, alguma coisa não acontece bem dentro da biologia, né, no funcionamento do corpo, e afeta a parte neurológica, afeta a produção de alguns neurotransmissores que levam à falta de concentração e à hiperatividade. Dopamina, noradrenalina, colina, GABA e alguns outros, né? Os estudos mais recentes apontam aí a colina, o GABA e alguns outros, mas a gente vai se ater bastante à dopamina e à noradrenalina, que são os mais conhecidos, né? Vamos dizer assim. Ele é um transtorno autoimune, ou seja, o que é autoimune, né? O que é uma doença autoimune? É o meu corpo combatendo o próprio corpo. Alguma coisa não está bem no meu sistema imunológico. Em vez dele combater só os agentes externos, vírus, bactérias, fungos, ele começa a combater o próprio organismo. E por que isso acontece? Porque existem alguns focos de inflamação ali dentro desse organismo que faz com que esse sistema imunológico identifique que ali tem um problema. E em vez dele combater só aquela inflamação, ele começa a combater o tecido como um todo, tá? E, normalmente, esses focos de inflamação acontecem no intestino, em primeiro lugar, né? Mas a gente vai entender que isso acaba se alastrando para o corpo como um todo, principalmente fígado, coração e etc. Mas, poxa, eu tenho 95% dos neurotransmissores sendo formados no meu intestino. Se eu tenho um intestino prejudicado, é claro que a produção, né, desses neurotransmissores também vai ser prejudicada. E quando eu prejudico, principalmente a dopamina e a noradrenalina, eu tenho aí, então, o aparecimento dos sintomas da desatenção e da hiperatividade. Simples até aqui, tá dando para todo mundo entender, né? Eu sempre, gente, tento trazer da forma mais didática possível para que tanto profissionais quanto mães compreendam, né? Lembra que meu foco são as mães, mas a gente está trazendo um conteúdo mais profissional aqui também para vocês, tá? Olha lá, o que leva, né, a essa falha biológica? Eu listei algumas coisas aqui para você. O que leva a essa falta de produção, né? O que prejudica essa produção dos neurotransmissores? Então, quando a gente tem esses focos de inflamação, eu tenho essa questão autoimune, eu tenho essa inflamação acontecendo, e isso é um ponto importante que eu devo relevar. Outro fator é a falta de nutrientes. Falta de nutrientes como magnésio, vitamina B9, que é o nosso ácido fólico, B6, vitamina C, D e por aí vai, tá? Alguns aminoácidos também. Ou eu tenho uma disponibilidade, né, muito baixa, porque eu tenho uma alimentação prejudicada. Então, crianças que comem muita porcaria, crianças que comem tem uma dieta muito rica em carboidratos e pouco rica em nutrientes, né? Muito rica em carboidratos simples, come muito lanche, come muito fast food, muito macarrão, muito salgadinho, pouco pepino, brócolis, cenoura, né? Legumes, vegetais, uma alimentação pouco rica, então, nesses nutrientes. Mas nem sempre, tá? Às vezes a criança, ela come tudo isso, mas ela tem uma deficiência na absorção de alguns nutrientes, e normalmente isso é genético, tá? Existem estudos mais recentes com relação ao TDAH que apontam uma maior incidência dessas falhas genéticas, dessas deficiências genéticas na absorção de nutrientes em crianças que têm o TDAH, né? Clara, inclusive, que foi uma das palestrantes aqui, ela faz parte desses estudos, né? Ela está ajudando aí também nos estudos que ainda não saíram, né? A gente já tem estudos publicados, mas ela está ajudando também nos estudos mais recentes aí. Os focos de inflamação, né? Como eu falei, e a falta de caminhos neurais mais complexos. A gente não vai entrar nessa parte aqui hoje, mas
é uma das coisas que leva aí essa falha biológica, eu não podia deixar de falar aqui também. O que é essa falta, né, de caminhos neurais aí complexos? Crianças que não são submetidas muito à reflexão, crianças que sofrem influência, muitas telas, né? Elas têm uma superestimulação neural, mas elas refletem muito pouco sobre as coisas, elas são muito impulsivas, e não só por conta da hiperatividade, porque elas são levadas, elas têm uma vida que elas não precisam pensar muito. Tem o pai para fazer, tem a mãe para fazer, lá na escola tem a professora para fazer. Quando eu tenho algum problema para resolver, não sou eu que resolvo. Elas não têm a autonomia delas estimulada, né? Não tem estimulada nelas, na verdade, nenhuma das necessidades emocionais, né, que nós temos, elas normalmente não têm essas necessidades emocionais supridas. Então, são crianças com um emocional extremamente frágil. Então, ela chora para tudo, ela tem dificuldade de lidar com as emoções, só que ela também não é levada, ela não é ensinada a fazer isso. Sempre tem alguém para fazer as coisas por ela, para pensar por ela, e aí a gente acaba não criando, né, esses caminhos neurais aí mais complexos. A gente fez uma palestra falando sobre a parte comportamental, né? Se eu não me engano, foi com a Lucinéia aqui. Depois vocês assistam, tá? Como a gente corrige essa falha, né? Com 2 pilares, e nós vamos nos ater a um deles aqui hoje. A intervenção comportamental e a intervenção alimentar. Quando eu estou falando de um adulto que tem o TDAH, eu não vou intervir no comportamento dele, ele próprio vai intervir no comportamento dele, adquirindo inteligência emocional, né? Inteligência emocional para o adulto, intervenção comportamental para a criança, com a intenção de criar nessa criança um emocional saudável. Eu trouxe aqui um pedacinho de um estudo recente, ó, vocês estão vendo aí que é de março, né, de 2006, nem é tão recente assim, na verdade. A termos de estudo, né, de 10 anos para cá, a gente fala que é recente, de 20 anos para cá, mais ou menos recente. Mas olha só, esse estudo, ele foi feito com sempre 2 grupos, né, de pessoas, foi feito com crianças, e eles estavam investigando a terapia com magnésio e vitamina B6, né? Então, eles fizeram aí 2 grupos, um recebeu, né, essa suplementação de magnésio e vitamina B6, e o outro grupo não. E eles fizeram isso por 2 meses, né? E eles verificaram, olha só, que a hiperatividade, a agressividade foram reduzidas. E a atenção na escola foi aumentada em apenas 2 meses, né, gente? Olha só que coisa incrível. E nós vamos nos ater aqui, então, à parte da alimentação. Vamos entender um pouquinho melhor sobre como deve ser essa alimentação para o TDAH? Ficou claro até aqui? Digam aí para mim. Deixa eu só dar uma lida aqui nos comentários para não passar tanto. Eu tenho compulsão alimentar, tenho intolerância da lactose e carboidratos, sempre alergia alimentar, intestino funciona mal, sempre fazendo dietas alimentares. Tudo isso, né, Ceissa, isso está tudo relacionado aí ao TDAH por conta da questão autoimune que acontece. Uma vez que a gente consegue adequar essa alimentação, então a gente vai corrigir tudo isso, não só o TDAH, tá? Lá, o meu filho já é adolescente e toma Ritalina, mas não sente fome. É um dos efeitos colaterais, né, muito comuns, infelizmente. E aí a criança, ela não sente fome, mas quando passa o efeito da medicação, ela pode muitas vezes ter aquele efeito rebote de uma compulsão, né, alimentar também acontece. Boa noite! Boa noite, Marlene. Seja muito bem-vinda, meu amor. Então, vamos lá, entender como que eu tenho que aplicar essa alimentação. O que é de diferente eu tenho que fazer aqui na minha alimentação para que eu consiga corrigir essa falha biológica. Vamos lá. Primeiro ponto, ela deve ser uma dieta com a finalidade anti-inflamatória. Então, nós vamos retirar
da alimentação dessa pessoa que tem o TDAH, qualquer alimento que seja inflamatório. A gente vai retirar o glúten, que a gente já sabe, e tem muitos estudos sobre isso, tá? E, gente, esses estudos todos, eles estão livres aí na internet para qualquer um pesquisar. Você vai lá nos sites confiáveis, né? E você pesquisa. Se você digitar lá no Google, pesquisa sobre tal, você vai achar algum artigo científico lá e você vai estudar, né? Se você se interessou aí por esse tema mais a fundo. Mas olha só, existem diversos estudos científicos falando sobre o glúten. O glúten, gente, é muito presente, né, na farinha de trigo principalmente, mas também está na cevada, também está no centeio. E o que acontece? Hoje, a gente sabe que o trigo que a gente consome hoje, ele é diferente do trigo que a gente consumia antigamente, né? Sei lá, 1000 anos atrás ou 500 anos atrás. É diferente, ele foi modificado geneticamente e a carga de glúten que tem nele é muito grande. E o glúten, quando ele tem uma quantidade grande no organismo, ele se torna inflamatório, porque ele é uma proteína muito grande, de difícil digestão. Se você pegar um pãozinho, deixar ele de molho na água, você vai conseguir separar só o glúten dele. Você vai ver que é uma boa, quase metade do pão é glúten, e ele forma uma cola, né? Aquela cola, gente, nosso organismo não consegue digerir. E não só isso, né? Ele não consegue digerir e ele vai ficar ali, então, e vai causar focos de inflamação, agravando aquele processo autoimune. Mesma coisa acontece com o leite. Então, a gente vai retirar todo tipo de leite, de laticínio, né? Queijo, todos os derivados aí do leite, a gente vai retirar também dessa alimentação, pela mesma razão. Ele também é inflamatório, uma proteína extremamente grande, né? E que vai aí me causar focos de inflamação no meu intestino. A gente vai retirar também todos os açúcares, né? Não porque ele é uma proteína grande, não, mas ele também é inflamatório. São 3 itens que eu coloquei aqui para vocês que são os principais, mas na verdade a gente vai retirar muita coisa dessa alimentação que é inflamatória. Tudo que é inflamatório prejudica o TDAH. E para que a gente consiga entender isso, eu até trouxe um videozinho que eu vou passar para vocês no final. Gente, cada pessoa é única. Para algumas pessoas, por exemplo, teve gente que falou que, poxa, eu sou intolerante da lactose, eu tenho alergia disso, alergia daquilo. Se você percebe que você tem alergia de algum alimento, você não deve consumir esse alimento, porque ele vai causar focos de inflamação ali para você e vai agravar qualquer doença autoimune que você venha a desenvolver, tá? No caso aqui, a gente está falando do TDAH. Mas, vamos lá. O que mais que tem nessa alimentação? Ela deve ser rica. Eu tanto vou retirar as coisas que são inflamatórias, as porcarias, né, dessa alimentação. E aí, só lembrando, né, gente? Quando eu falo de retirar glúten, de retirar açúcar e leite, eu tô falando de retirar também aqui os industrializados, os fast foods, né? E a gente deve tomar um cuidado, porque hoje em dia, leite e glúten tem praticamente tudo que a gente vai comprar pronto, né? Para quem tem o TDAH, isso é extremamente prejudicial. E aí a gente vai fazer também uma dieta rica em alguns minerais e algumas vitaminas importantes. Coloquei só algumas aqui, tá? Magnésio, vitamina B, vitamina C, vitamina D e alguns aminoácidos, como a tirosina, por exemplo, que é um dos principais aí para a gente construir a molécula de dopamina, que vai ajudar a aumentar, né, a concentração e diminuir a hiperatividade. E aí, olha só, aonde a gente encontra, né, esses minerais e esses aminoácidos aqui? Só um minutinho, gente. Então, vamos lá. Eu estava só adequando a minha tela aqui, que eu não estava enxergando direito. Magnésio, por exemplo, a gente vai encontrar na banana, a gente vai encontrar na chia, a gente vai encontrar no abacate. Abacate e banana, inclusive, são alimentos
riquíssimos em vários minerais importantes para o TDAH, para a construção da dopamina. Sempre que eu falar que é importante para o TDAH, entendam, é importante para a construção da dopamina, combinado? Aqui também, ó, tem algumas folhinhas de espinafre, só que o espinafre é uma exceção, tá? O espinafre a gente não deve consumir no TDAH porque ele é um alimento pró-inflamatório, né? Então, a maioria das crianças com TDAH, elas têm intolerância do espinafre. Como que a gente sabe se uma criança ou uma pessoa, né, tem intolerância de um determinado alimento ou não? Bom, você para de comer ele por pelo menos 2 meses. Aí você volta a comer, né? E você veja os efeitos aí, principalmente no seu humor, mas não só isso, na pele, né? Percebe se não vai pipocar, se não vai se não vai empolar a pele, né? Se você vai ficar mais irritado, mais nervoso, aí você sabe que você tem intolerância daquele alimento. Por quê? Focos de inflamação no intestino, principalmente, primeiro sintoma é irritabilidade. Então, sabe aquela criança que ela tem o TDAH e ela não consegue, ela é uma criança extremamente irritada, extremamente nervosa, e ela não consegue gerenciar isso, né? Então, é uma criança que briga com todo mundo, e se tiver a hiperatividade, então, aí a gente piora, né? Essa questão ainda mais. Quando a gente retira os alimentos inflamatórios da dieta dessa criança, automaticamente ela melhora o humor, né? Poxa, não tá mais incomodando ali. Então, ela consegue ficar mais tranquila, né? Principalmente o açúcar. Quando a gente retira o açúcar, é questão de 1 semana. A criança, ela já fica mais tranquila, ela parece que volta para o centro dela, sabe? Ela consegue começar a te compreender, ela consegue começar a entender as coisas que você está falando para ela, né? Ela ganha clareza mental. Vitamina D, né? Então aí, ó, os ovos, a ervilha, os peixes, né? Que mais que a gente tem aqui? Os queijos, né? Só que os queijos é uma das coisas que a gente vai também retirar aí, porque veio do leite, né? E é inflamatório também para o TDAH. Vitamina B6 também, falei, né, que a banana e o abacate são 2 alimentos bastante importantes aí, então olha aí, também tá aqui, né, na vitamina B6. A gente tem aqui também alguns grãos, nós temos as carnes, só que as carnes também a gente vai consumir com bastante moderação, né, por quê? Porque a carne vermelha, principalmente, ela também pode ser inflamatória, né? Ela é de difícil digestão. Então, a gente precisa reduzir, pelo menos, essa quantidade, tá? A vitamina B9, gente, criança, o ácido fólico, né? Ele é uma vitamina, na verdade, que ela é essencial para todo mundo, mas ela é ainda mais importante, né? Para quem tem o TDAH. Ela vai ajudar na reconstrução celular. Então, eu preciso repor e colocar, né, ricamente na dieta aí da minha criança esse alimento. Olha o abacate aí de novo, né? O abacate tem tudo isso daí. O fígado, né? Quem não está acostumado a dar fígado para a criança é uma excelente opção, né? O brócolis, o alface, a laranja, né? O aspargo também é bem importante aí. E a vitamina C, né? A vitamina C a gente conhece, poxa, tem na laranja, tem no limão, tem no kiwi, né? Mas existem outros alimentos aí também ricos em vitamina C. A gente tem a acerola é muito mais rica do que todos eles juntos, né? E olha aí a banana de novo, né? O brócolis, temos outras opções aí também. Eu coloquei aqui algumas vitaminas, né? E eu preciso entender que eu preciso introduzir esses alimentos na dieta, né, da minha criança. Aí, de repente, você fala assim, Ale, como que eu vou introduzir, né? Ou como que, de repente, eu estou aqui como profissional, como que eu vou sugerir para o meu paciente, né, que ele faça essa mudança na alimentação, se a criança tem uma restrição alimentar? A criança não come de nada. Ela só come pão, leite, biscoito e, sei lá, macarrão, né? Como que eu vou fazer isso para uma criança que tem restrição alimentar? Eu preciso entender que a restrição alimentar, ela vem principalmente de um intestino que também é prejudicado, de um intestino que é inflamado.
a restrição alimentar, ela está muito relacionada com a presença de fungos no intestino. Uma vez que eu faço essa desintoxicação, eu vou começar a matar esses fungos, né, que eles não deveriam estar ali. E aí a criança, ela muda o paladar, o adulto também, né, gente? Quando a gente começou a fazer uso do protocolo alimentar aqui em casa, e a gente não tem o TDAH, né, só eu e o meu filho. Meu marido não aderiu o protocolo alimentar. Eu aderi junto com o Luca antes de a gente colocar isso para a comunidade, né? Para as mães da comunidade. Então eu falei, não, eu vou testar em mim, vou ver os efeitos que vai fazer em mim, embora eu não tenha, né, o TDAH. E a gente fez isso, né? Mas eu preciso entender que a restrição alimentar, ela está relacionada ao intestino inflamado. Uma vez que eu altero, eu vou alterar toda a minha flora intestinal, vou regularizar a minha flora intestinal, vou retirar os focos de inflamação, eu vou limpar esse intestino. O meu paladar também muda, né? E por que eu falei da minha própria experiência? Uma das maiores dificuldades que eu tinha no início, quando eu aderi ao protocolo alimentar para TDAH, né? Eu não conseguia retirar o açúcar do café. Não conseguia tomar café sem açúcar. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que parar de tomar café. E eu amo tomar café. Mas eu fui persistindo, né? Eu fui retirando aos poucos, depois eu comecei a usar o stevia, né? Um adoçante que a gente pode substituir aí o açúcar, que é um adoçante natural e sem índice glicêmico, né? Fui substituindo pelo stevia, hoje eu já consigo tomar o café sem açúcar. Eu não consigo tomar o café com açúcar, ou seja, o meu paladar também modificou, né? E quando a gente faz essa limpeza, então, eu consigo modificar o paladar da pessoa. E a gente vai tender a começar a gostar de coisas mais amargas e coisas mais azedas. Por quê? Porque são essas coisas mais amargas e mais azedas que fazem mais bem para o nosso organismo, né? Vamos dizer assim. Então, a primeira dica que eu dou, se a criança tem restrição alimentar, essa criança precisa ainda mais do protocolo alimentar, né? Eu preciso ainda mais me conscientizar de que eu preciso nutrir o corpo dessa criança, né? Com essas vitaminas, com esses minerais, com alguns aminoácidos. O abacate, né, que eu falei aqui para vocês, que é uma das chaves, ele também tem a tirosina, né, que é um aminoácido importante aí. Eu acabei não colocando nenhuma fotinho dos aminoácidos. Mas deu para entender, né, um pouquinho aí, né, sobre essa parte das vitaminas? Vamos prosseguir aqui. E aí a gente fala um pouquinho mais sobre as dificuldades também lá na frente. Suplementação. Lembra que eu falei aqui para você que às vezes não é porque a criança não come, não é porque ela não ingere essas vitaminas e esses minerais. Às vezes ela tem uma dificuldade ou uma deficiência na absorção. Isso é genético. Você pode até suplementar, né, com aquele suplemento lá da farmácia, ela não vai absorver. Né? Se ela tiver realmente uma deficiência, a gente precisa fazer uma suplementação em altas doses. Por quê? De uma alta dose, ela vai absorver ali só um pouquinho, e de repente esse pouquinho já vai ajudar. Existe um problema aqui. Quando eu faço suplementação em altas doses, eu jamais devo fazer isso sozinha. Eu jamais devo fazer isso sem o acompanhamento de um médico, tá? Não precisa ser um nutricionista. Pode ser, de repente, o próprio pediatra, ou um endócrino, né? Ou até um neuro, mas tem que ter o acompanhamento de um médico. Por quê? Quando eu faço altas doses de qualquer medicamento, e eu preciso entender que os suplementos, a grande maioria deles são sintéticos, eles são equiparados a um medicamento, né? Quando eu ingiro esse suplemento, ele vai fazer a função como se fosse de um medicamento, né? Ali dentro do meu organismo. Em que sentido? No sentido de que ele vai, então, pensa comigo, ele vai entrar pela boca, ele vai passar pelo estômago, pelo intestino. Até ali ele precisa ser bastante quebrado para que o intestino consiga absorver, ele vai para a corrente sanguínea, ele não está pronto para usar, vai para o fígado, aonde ele vai sofrer a metabolização. Lá no fígado, esse fígado a gente vai intensificar o trabalho dele. Mesmo quando eu faço uma suplementação simples, eu já vou aumentar a carga no meu fígado. Se eu faço uma
superdose desse suplemento, de qualquer um deles, eu vou intensificar, vou sobrecarregar o meu fígado. Vocês já ouviram falar em hepatite medicamentosa? Né? A hepatite medicamentosa, ela muitas vezes acontece pela sobrecarga do fígado de uso de medicamentos, né? E lembra que o suplemento ele vai agir como um medicamento dentro do organismo se ele for sintético, tá bom? Se ele for sintético. E ele vai fazer essa sobrecarga. Então, constantemente, a cada 6 meses, eu tenho que estar fazendo aqueles exames para o fígado, medindo ali as enzimas, né, hepáticas, para ver se não estou prejudicando o meu fígado. O médico vai avaliar. Se ele vê lá que as enzimas estão alteradas, ele vai pedir para você fazer uma redução no uso dessa suplementação, pelo menos temporariamente, para dar um tempo, né, ali para o fígado. Então, é extremamente importante esse acompanhamento, tá? O único suplemento, né, que a gente consegue encontrar aí de fonte natural é o ômega 3, né? O óleo de fígado de bacalhau, óleo de peixe, né? O ômega 3. Só que existe um risco também. A gente precisa sempre da orientação do médico quando eu vou comprar. E o médico ele deve orientar para você, inclusive, não só a dosagem do ômega 3, mas como deve ser feita a composição, tá? Porque existem 2 tipos de ômega 3 aí, né, no mercado, ômega 3, ômega 6, que ele vem o DHA e o EPA. E existe muitas doses que são erradas no mercado. Se eu dou uma dose muito grande de EPA, por exemplo, uma dose muito pequena de DHA, eu corro um grande risco de desenvolver hemorragias. Então, tudo precisa ser orientado pelo médico, tá? Mesmo na suplementação. Às vezes a gente acha assim, não, mas é só uma vitaminazinha, né? Não é só uma vitaminazinha, principalmente quando a gente fala em altas doses. Quando eu tô falando aqui em altas doses, né, para vocês, eu tô falando porque as vitaminas aplicadas aí em altas doses, primeiro a gente vai garantir que realmente aquele corpo consiga absorver, nem que for um pouquinho, mas também, em altas doses, algumas vitaminas, elas vão fazer a função imunomoduladora, né? E elas vão proteger o organismo, fazendo aí, ajudando nessa desintoxicação. Tudo certo até aqui? Sim ou não? E aí, gente, coloquem aí para mim, né, se tá ficando dúvida, se vocês estão compreendendo. Eu faço com os meus filhos que não são TDAH, porém a diminuição dos açúcares mudou muito a qualidade de vida. Olha só, eu, por exemplo, né, quando reduzi o açúcar e os carboidratos simples aí, eu percebi que eu comecei a ter mais energia, né? Quem me conhece, quem conhece a minha rotina, sabe que aqui a gente trabalha pra caramba e precisa de muita energia, né? E eu senti essa diferença. Essa foi uma das primeiras coisas aí que eu percebi, tá? Então, a melhora, né, na qualidade de vida aí como um todo. Aqui, então, eu queria deixar, né, esse alerta aqui para vocês da suplementação e falar que a suplementação que a gente indica dentro da comunidade, através da Clara, né, Clara é dona do protocolo alimentar que a gente utiliza, Clara que deu, né, uma das palestras aí para a gente dentro desse workshop, porque a Alessandra não é especialista em nutrição, né, eu tenho um conhecimento sobre isso, eu me aprofundei nesse conhecimento, também vejo, né, leio muitos estudos científicos com relação a isso, mas não sou especialista nessa área. E estudei com a Clara também, né, que é geneticista, que é nutróloga, enfim. Mas na área especificamente de alimentação, não me considero ainda uma especialista, né? Embora tenho informações suficientes para conseguir ajudar as centenas de mães que já ajudei. E dentro da comunidade, a gente indica, então, uma suplementação que ela é feita a nível celular, né? Porém, embora ela seja feita a nível celular, a gente toma pela boca, né? Não é nada injetável, não é nada invasivo, é super simples de tomar, na verdade, só que a gente não encontra livremente na farmácia. Mas qual que é a diferença dessa nutrição celular? Ela é uma nutrição que ela age diretamente na mitocôndria, ela age diretamente nas células que ela precisa agir. Ela já vem quebrada bem pequenininho, pronta para ser absorvida.
não precisa passar lá pelo fígado e fazer aquele processo de metabolização, né? E aí, como ela não faz a metabolização, é como se ela já estivesse metabolizada, então a gente não vai fazer a sobrecarga no fígado, consequentemente, a gente também não vai fazer a sobrecarga nos rins, e a gente vai garantir que a criança ou o adulto que esteja tomando essa suplementação, que ela absorva 100% daquela suplementação. Para você ter uma ideia, né, uma base aí de comparação, quando a gente suplementa uma vitamina B12, por exemplo, a gente precisa suplementar, vamos falar que a pessoa tome lá 2.000 unidades ou 10.000 unidades, por exemplo. Vamos pegar a vitamina D, que está bem sendo conhecida, né, agora nesses tempos de pandemia. Então, legal, você tem que tomar 10.000 unidades por semana da vitamina D. Só que dessas 10.000 unidades, você não vai absorver nem 1.000, né? Por quê? A grande maioria vai se perder no meio do caminho desse processo aí de metabolização. Quando a gente está falando da suplementação celular, então eu consigo, se eu tomasse, né, realmente, tanto que a gente nem precisa tomar lá as 10.000 unidades, a gente pode tomar muito menos do que isso, a gente vai tomar 600 unidades, porque eu sei que eu vou absorver essas 600 unidades, que é o que eu preciso para me manter durante o meu dia, tá? Então, vamos lá. Em relação ao açúcar mascavo, veio da cana-de-açúcar, a gente vai retirar da alimentação do TDAH, tá? E a gente vai trocar todos esses açúcares, mascavo, demerara, tudo isso é açúcar, tá, gente? Ele só é um pouco menos processado. Você vai substituir pelo stevia ou pelo xilitol, até pode o açúcar de coco, mas também não é o mais recomendado, tá? Mas você vai tirar realmente o açúcar aí da alimentação. Deixa eu só ver se ficou mais alguma dúvida aqui para trás. Legal. E eu até vou deixar aqui, né, para vocês, não sei se tem como a gente colocar o link, mas eu vou passar os meus contatos para vocês. Eu quero que, se vocês quiserem, né, saber mais sobre essa dieta anti-inflamatória, se vocês quiserem aí saber mais, inclusive, sobre a suplementação, né, essa suplementação celular, porque vocês não vão encontrar na farmácia, não adianta nem eu falar o nome, não vai encontrar, precisa comprar mesmo direto com a empresa. Se vocês quiserem saber sobre isso, eu vou deixar os meus contatos aqui, vocês entrem em contato. A gente tem um grupo do WhatsApp onde a gente troca bastante informações sobre isso, e eu vou abrir uma exceção, uma mega exceção para vocês que assistirem essa palestra. Você vai entrar em contato comigo e falar assim: Ale, eu assisti a palestra e eu quero participar lá do seu grupo de alimentação e suplementação, e eu vou deixar você entrar lá no grupo, tá? Então, antes, eu vou deixar na tela aí depois os meus contatos, mas lembra que eu falei que eu trouxe um videozinho aqui para você? Até vou pedir para Carla deixar aí maiorzinho um pouco agora. Olha só o que essa mãe, a experiência que ela teve com relação à alimentação. Eu estou achando, depois que eu tirei o glúten, tirei o açúcar e o leite, eu percebi que ele está mais compreensivo, entendeu? Ele está raciocinando as coisas melhor. Agora, naquela semana passada que eu falei a você que eu usei um pouco da manteiga, porque eu não tinha comprado o óleo de coco ainda, eu usei um pouco da manteiga para fritar os ovos. Eu percebi que no mesmo dia eu percebi uma agressividade muito grande da parte dele. Coisa de, assim, horas ele começou. A agressividade, falta de paciência. Olha só, né? Essa mãe, ela não iniciou a suplementação, mas ela iniciou a mudança da alimentação. E rapidamente, quando ela iniciou a mudança da alimentação, ela viu melhora no comportamento do filho, lembrando que são 2 pilares para a gente eliminar os sintomas. Então, ela fez o uso desses 2 pilares, né? Ela mudou a alimentação, mas ela também mudou o jeito dela se comunicar com o filho dela, né? Para criar aquele ambiente emocional saudável, criar aqueles caminhos neurais novos lá para ele. E em pouco tempo, acho que não tinha nem 30 dias que ela tinha iniciado toda essa mudança, foi quando a gente fez essa aula e ela contou sobre essa experiência que ela teve, né? Então, ela
não foi nenhum teste, né, que ela fez, acabou lá o azeite, ela teve que usar a manteiga e ela percebeu uma piora quase que instantânea no comportamento do filho dela. Por quê? Voltou a ter um foco ali de inflamação, a criança voltou a ficar irritada, ainda não sabia gerenciar essa emoção, acabou ficando agressivo, descontou na mãe, né? Estão entendendo esse processo? É assim que acontece também no transtorno opositor, né? A gente está falando muito de TDAH aqui, mas é assim que acontece no transtorno opositor, é assim que acontece no autismo, né? Então, gente, eu quero deixar aqui, né, os meus contatos aí para vocês. Entrem em contato por onde vocês preferirem aí. Às vezes eu demoro um pouquinho. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo, né? Entre em contato e aí eu vou deixar, né, vocês entrarem. Então, falou, Ale, assisti a palestra, quero entrar lá no seu grupo para entender mais sobre a alimentação e eu vou, então, deixar vocês entrarem, né? Se ficou qualquer outra dúvida também, quiser entrar em contato por alguma razão, os contatos estão aí e nesse link por último aí, né, o comunidadetdh.com.br/bio, tem todas as redes sociais, tem mais conteúdo, inclusive, lá para vocês também. Carla, alguma dúvida que eu não respondi aí? Todas as informações cabem aos adultos com TDAH também? Sim, porque criança e adulto, a gente está falando tudo de TDAH, né? Então é a mesma coisa. A única diferença é que para criança, a gente como adulto, a gente vai fazer aquela intervenção no comportamento dela. Então é o adulto que vai, na verdade, trocar a alimentação da criança. Quando a gente está falando de adulto, é até mais fácil, né, gente? Basta só querer. Ale, às vezes, assim, a gente retira o açúcar, mas tem alimentos que contêm açúcar. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, a recomendação que eu dou é que vocês sempre leiam o rótulo de tudo que vocês forem consumir. Mesmo quando a gente vai comprar aquelas coisinhas na padaria, vem escrito lá, né, os ingredientes. Olha os ingredientes. Às vezes você está comprando uma bolacha que é salgada, ela tem o açúcar. Não só o açúcar, né? Lembra que vai ter o glúten lá também. Então, tem glúten? Já procura retirar da alimentação do TDAH, né? E aí, normalmente, a gente vai conseguir retirar os açúcares também. E aí você vai adoçar um suco, você vai adoçar com estévia, né? E a gente vai fazendo... Eu não consegui entrar em detalhes aqui, né, gente? Mas o grosso, se vocês fizerem essas mudanças, né, que eu consegui falar aqui hoje, muita coisa já vai ficar melhor aí em pouco tempo, tá? 1, 2 semanas aí a gente já começa a ver mudança no comportamento, clareza mental. Alessandra, minha sogra deu bolacha para o meu filho domingo e ele passou a semana muito irritado, mas graças às suas orientações dentro da comunidade, eu venci a semana. Aí quando a sogra dá, a gente tem que intensificar a parte comportamental, né? O nosso gerenciamento das emoções aí, né? Da nossa frustração, da nossa irritação, né? Que, poxa, ela furou lá a orientação que eu dei para ela. E ajudar a criança a vencer também aquela irritação dela, né? E principalmente, né, gente, de uma certa idade para frente, aí eu diria que de uns 6 ou 7 aninhos para frente, a gente já consegue conversar com a criança, uma vez que a mãe entendeu que é importante essa mudança alimentar, conversa com o filho, né? Explica para ele que ele não pode comer determinados alimentos, mostra para ele também, às vezes, poxa, ele não está aceitando muito, né, essa mudança, ou que ele não pode mais comer lá o chocolate dele, ou o doce, a bala dele, deixa ele comer para ele ver como ele muda de comportamento. E não sei se a Thelma fez isso, né, mas pega esses momentos como experiência, e aí você mostra para a criança, fala, tá vendo? Comeu, ficou mais irritado. É legal ficar assim? Ah, não é legal. Então, olha, quando alguém te oferecer de novo, você não aceita, você fala, não, obrigado. E você não aceita, e você vai incentivando a criança a aderir o protocolo, mesmo fora de casa. O mel pode, desde que a criança não tenha intolerância. Muitas crianças têm intolerância do mel, e aí a gente tem que testar, tá? Tanto que o mel a gente acaba retirando também da alimentação nos primeiros meses. E aí depois a gente testa, né? Se a gente perceber que não traz aí nenhuma mudança de comportamento, aí você pode voltar.
né? O mel, por si só, ele tem algumas bactérias, né, ali dentro dele, que podem vir e são autorizadas, né, pela Anvisa, tudo certinho, e naturalmente ele tem algumas bactérias ali, que podem desregular a flora e causar esses focos de inflamação, tá? Mas isso vai acontecer com quem for intolerante só. Ele disse que não quer mais comer porque ficou muito nervoso, disse que a culpa foi da avó. Olha aí, serviu a experiência, né? Vamos olhar pelo lado positivo? Serviu a experiência. O açúcar de coco pode, mas com muita moderação. Por quê? Um dos pontos que a gente também trabalha dentro desse protocolo alimentar é fazer com que a gente não tenha picos de glicemia, né? Porque os picos de glicemia, eles também causam inflamação no intestino e, na verdade, no organismo como um todo, né? O diabetes, ele é considerado uma doença metabólica e ele vem também, muitas vezes, de um processo autoimune. E as crianças que têm o TDAH, elas têm um risco aumentado de diabetes. Não só diabetes, né, gente? Elas têm um risco aumentado de hipertensão, um risco aumentado do próprio diabetes, como eu falei, mas elas têm um risco aumentado de problemas cardíacos também. Por que isso tudo? Porque todos esses problemas vêm de uma alimentação inadequada. Consegue fazer essas conexões agora, né? Que vocês entenderam um pouquinho melhor sobre a alimentação para o TDAH, sim ou não? Eu queria fazer uma pergunta, né, percepção. Eu queria fazer uma pergunta para o pessoal. Vocês gostaram desse workshop? Respondam aí. A gente precisa saber. E que temas, né, vocês acharam que de repente ficou faltando, né? A gente pode de repente abordar em algum próximo workshop aí. Então, eu já estava querendo perguntar isso, Ale, e publicamente, né, para você, se o pessoal gostou e se gostaria que a gente continuasse tratando de outros temas aqui relacionados ao TDAH, né? Porque a gente viu que tem muita coisa, sim. Deixa eu ver. A Lê é maravilhosa. Obrigada, Roberta. Olha só, gente, a Roberta, se eu não estou enganada, foi a Roberta. A Roberta confirma aí para mim. Muitas vezes a gente falou da restrição alimentar, né? Mas meu filho não come nada, como que eu vou fazer ele aderir a essa alimentação? Ou às vezes a gente, como adulto também, a gente não quer abrir mão lá do seu chocolate, né, depois da refeição, você não quer abrir mão da cerveja, porque lembra que a cevada tem o glúten também, né? E a gente não quer abrir mão, e aí eu preciso avaliar, né, gente? O que eu quero para mim, o que eu quero para minha criança? O que é pior? Será que eu entrar por esse caminho da mudança alimentar? Não é fácil, mas eu consigo fazer. Vai demandar um esforço? Vai, mas no final das contas o resultado vai ser maravilhoso. O que você prefere, né? Ter um esforço agora, ter um gasto de energia mental aí agora e fazer essa mudança, que em 2 meses aí vocês já conseguem se adequar, ou demandar energia a vida toda tentando, né, lidar com os problemas aí do TDAH. Essa irritabilidade toda, essa desobediência, né, a dificuldade dele fazer amigos na escola e por aí vai, né? E eu falei da Roberta, a Roberta era uma das alunas, né, da comunidade, que ela tinha essa questão, falou, meu Deus do céu, será que vai funcionar esse negócio da alimentação? Ela tinha medo disso não dar certo, porque os meninos não comiam de tudo, né? E essa semana, ou a semana passada, ela postou uma fotinho lá na nossa comunidade, com as crianças comendo cada uma cenoura de sobremesa. E olha só, eles pediram a cenoura de sobremesa, né? Então, assim, a hora que a gente piscou o olho, você menos percebeu, deu certo, né? A gente está retirando aí a restrição alimentar das crianças. Eles não pediram pelo chocolate como sobremesa, eles pediram a cenoura, né? E ela ficou encantada e a gente fica também feliz junto, né, gente? Com certeza. Sobre a aprendizagem, né? É um dos temas, acredito que maior dificuldade aí do TDAH, mas por que a gente não trouxe nesse workshop? Quando a gente fala da questão da aprendizagem, a gente pode até trazer, né, um tema aí sobre isso,
a criança ir bem nos estudos é uma consequência, né? Existe sim algumas coisas bem pontuais que a gente pode fazer ali para ajudar no momento do estudo, mas se você fizer a intervenção comportamental correta, se você fizer a intervenção alimentar, ela vai conseguir se concentrar, ela vai conseguir conter, né, os impulsos dela, a impulsividade dela, ela consegue aprendê-la na escola, né? É uma consequência. Já anota aí, Carla, sobre o aprendizado, então, né, escolar. Ó, a Fátima acompanhou todos os dias aí. Que bom, Fátima. A gente fica muito feliz de poder te ajudar trazendo a informação realmente de qualidade. deixa eu ver aqui. Descobri. Lê aí, Ale. Eu descobri que sou TDAH e estou mais focada no que é preciso. Fiz tudo para cuidar do meu filho e eu saí beneficiada. E hoje a paz dentro da minha casa, né? Ai, que maravilha, Thelma. É muito bom. A grande maioria das mães, né, gente, de crianças aí que têm o TDAH, elas também têm o TDAH, só que às vezes ela não sabe disso. E a grande maioria das mães que entram ali na comunidade, elas acabam percebendo isso. Ou ela tem o TDAH, ou o pai da criança tem. Um dos dois, a gente acaba descobrindo aí que tem o TDAH. Elisângela, carboidrato faz mal para o TDAH? Carboidrato simples faz muito mal. E o principal deles é o glúten, não só por ser um carboidrato simples. Toda vez que a gente come carboidrato simples, né, gente, uma batata, um pão, até mesmo uma tapioca, né, ele eleva o índice glicêmico e faz mal para o TDAH. Mas o glúten ainda mais por ser inflamatório, tá? Então aí a gente tem dois fatores inflamatórios dentro de um único alimento, né? No caso do pãozinho e as massas aí em geral. Ele inflama porque eleva a glicemia, né? Faz pico de glicemia, isso por si só já inflama o organismo. E o glúten, por ser uma proteína aí de difícil digestão. Na verdade, a gente não digere o glúten, né? Diferente da carne que a gente vai digerindo aos poucos. O glúten a gente não digere, tá? A gente não tem enzimas para isso. Acho que respondemos todas as perguntas, certo? Todos os temas possíveis. Que bom, Maria do Carmo, muito bom. Então, gente. Então, né, Ale, como eu disse, eu vou frisar novamente aqui, publicamente, o convite eu deixei para fazer ao vivo, para você continuar conosco, né, nesse trabalho de estar ajudando as pessoas através, né, dessas formações, dessas informações que a gente traz aqui, principalmente sobre o TDAH, né? E de uma forma ética, responsável, baseada em pesquisas científicas, né? Em estudos, em práticas que, né, que você tem, principalmente nessa questão de redução dos sintomas do TDAH, né? Que eu acho que é o desejo de todo TDAH, né? Porque é um sofrimento muito grande, né? Em relação à qualidade de vida fica comprometida, e aí essas informações somadas, elas vai fazer a diferença na vida, né, das pessoas. Então, eu queria saber se você topa esse desafio. A gente não vai fazer semanal como esse workshop, né? Mas aí a gente vai combinar e informa para o pessoal, né? A gente vai, para quem assistir depois, vai aguardar que vocês coloquem nos comentários quais são os temas, quais são as dúvidas que vocês têm relacionado ao TDAH, se tem alguém na família, ou é você que tem alguns sintomas, algumas pessoas, depois da primeira palestra de Clara, né? Muitas pessoas que estavam aqui, que vieram, né, por curiosidade, perceberam sintomas do TDAH, né? Nossa, né? E aí continuar acompanhando. Curiosidade
aqui. Vamos lá, Thelma. Eu gostaria de ter o contato com você, né? Olha lá. Gente, esse é o intuito, né? A gente, ali dentro da comunidade, eu quero já deixar, né, a minha resposta aqui para Carla, que sempre que eu puder contribuir com esse tema, eu estou à disposição. E já respondo aí a pergunta da Ivonete. Sempre que possível, eu me coloco à disposição. Por quê? Uma vez que a gente sabe que é possível eliminar os sintomas do TDAH, e a gente encontra um caminho para isso, né? E a gente entende que, poxa, não foi uma, duas, três mães que conseguiram esses resultados, e sem o uso da medicação, né, gente? Foram centenas. A gente já Quem é esse menino que mais tá de 700 mães. Ah lá, o Ítalo. O Ítalo ama a mãe do Ítalo aí, né? E uma vez que a gente sabe que é possível a gente melhorar muito a qualidade de vida, né, da criança com TDAH e da família como um todo, porque o TDAH ele nasce lá na infância e ele vai acompanhando a pessoa até a vida adulta, né, se a gente não consegue resolver esse transtorno. Só que, principalmente na infância, ele gera um turbilhão de coisas, né, e ele afeta o emocional da família inteira, ele faz casais se separarem, tudo porque, na verdade, a gente não tem estrutura emocional para isso, né? Mas, inclusive, né, gente, a gente está regravando todo o curso da comunidade e na segunda-feira eu vou regravar ao vivo as aulas sobre inteligência emocional, tá? Quem quiser participar vai ser às 2 horas da tarde, vai estar aberto lá no YouTube só para quem estiver ao vivo, tá? Aí a gravação vai ficar disponível só para os alunos da comunidade. Mas ele gera uma série de problemas, né? De ordem emocional, principalmente de ordem emocional, porque a gente não sabe lidar com aquilo tudo, com toda essa demanda que a criança traz. E quando a gente consegue eliminar os sintomas, a gente consegue cuidar do emocional dessa família também, a gente vê uma nova família nascer. Isso não tem preço. E a minha vontade, o meu desejo e até uma obsessão é levar isso não para centenas de famílias, mas para milhares de famílias. E eu conto com cada um de vocês aqui, né? Por isso que a gente pede sem dó para que vocês curtam, para que vocês compartilhem realmente o link dessa live, né? Dessa palestra, para que isso alcance mais vidas. Na verdade, nas minhas lives, aulas e palestras aí gratuitas, a gente já alcançou centenas de milhares de pessoas, né? E cada informaçãozinha aqui, poxa, dá um clique ali na cabeça de quem está assistindo, já é algo que eu posso estar contribuindo com aquela vida, né? Então, estou sempre à disposição para ajudar, sempre que possível, né? Sempre que possível. Meu filho come muita tapioca, vamos lá. Não tem problema comer a tapioca, uma vez que ela não tem o glúten, mas coloca ali alguma fonte de proteína, alguma fonte de fibra junto, tá? Para que não seja, né, para que não seja só o carboidrato, para que não dê aquele pico, né, de glicemia. O coco é uma boa opção? Sim, sim. O coco é uma boa opção. Ele tanto tem a gordura, né, que é boa, e ele tem a fibra também, né? O coco tem bastante fibra. A gordura também vai impedir que aquele carboidrato seja absorvido muito rapidamente. Muito ricos para complementar o meu TCC. Eu já ajudei tanta gente a fazer TCC, gente. Eu acho tão legal isso. Hoje ainda recebi de uma aluna, ainda não olhei, de uma aluna, né, das antigas aí, que o tema dela também foi aí sobre isso, e ela me mandou o projeto dela do TCC. Ainda preciso olhar lá. Deixa eu perguntar também, Ale, por onde é que eles vieram, né? Se foi através do Facebook, quais foram os meios que vocês... Foi o WhatsApp? Foi pelas redes sociais de quem que vocês ficaram sabendo desse workshop? Deixe aí para a gente ter essa noção, né? E poder, assim, poder melhorar a questão da divulgação, tá? Isso. Deixe aí. Opa! E quem ainda não se inscreveu aqui no canal da Carla, se inscreva, né, gente? Porque aí, quando ela fizer um próximo workshop, independente do tema aí que for, ela vai sempre divulgar aqui
pelo canal, e aí vocês estando inscritos, né, aí vocês vão ficar sabendo também, certo? Então, estamos com muitas pessoas ainda assistindo. Eita, deixa eu só ver isso aqui, porque uma amiga que convidou. Que bom. Que bom, Ceissa. Não esquece de entrar em contato lá, tá bom? Para que você se aprofunde aí nesse tema. É extremamente importante, gente, quem tem o TDAH, conhecer a fundo o protocolo alimentar. Às vezes a gente se engana muito porque a gente não conhece sobre alimentação, né? A gente, você vai comer lá uma berinjela, não pode. Vou comer um espinafre, não pode, né? Tem alguns alimentos que são naturais também, que estão restritos para o TDAH porque eles são potencialmente inflamatórios. Então, é importante vocês conhecerem a fundo esse protocolo alimentar, né, para que vocês sigam certinho, para que o corpo realmente seja desintoxicado, tá bom? Então, entre em contato, como eu falei, né, às vezes eu demoro aí alguns dias para responder, mas eu sempre respondo. Essa é minha mãe, viu? Que bom! Muito importante saber que a alimentação é capaz de mexer com o emocional. A gente não tem ideia do tanto que mexe. Mas, só por essa informação que eu dei lá no início para vocês, que 95% dos neurotransmissores são fabricados no intestino, o que esses neurotransmissores fazem? A comunicação, né, entre as células do nosso cérebro e toda a modulação da parte emocional, né? 95%, gente, não é 5%. Então, realmente influencia muito no nosso emocional. Veja aí. Veja aí, através da professora. Que coisa boa, onde estamos chegando, né? Deixem nos comentários quais os temas que vocês querem relacionados ao TDAH que eu vou estar registrando, tá certo? Eu acho que... Deixa eu só ver aqui preciso protocolo alimentar. A alimentação, para mim, é fundamental para o meu equilíbrio emocional e físico. Sim. E a Ceissa foi uma das pessoas que falou que tem outras questões alimentares, alergias, né? O intestino não funciona bem. Agora você entende, né? O porquê disso tudo. Tudo vem da mesma origem, né? De um intestino inflamado. Uma vez que a gente limpar esse intestino, a gente consegue resolver todos esses problemas aí, vários coelhos, né? Numa cajadada só. Então, Ale, a gente vai chegando, né, ao final desse dia, desse workshop, sendo muito grata a Deus, né, por tudo que Ele proporcionou. A lei e a comunidade TDAH não é bicho papão. A todas as palestrantes que estiveram por aqui, né, e gostaria de saber se você tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o tema e que depois você faça as considerações finais desse momento para que a gente possa concluir. Que bom. Você também, Cessa, e todos que estiveram por aqui, que curtiram, que se inscreveram, né, que compartilharam. Isso é uma corrente do bem, né? A gente chegar às pessoas e as informações, não só para o TDAH, principalmente da alimentação, ela vai fazer toda a diferença na vida das pessoas, né? Exatamente. Bom, eu só tenho a agradecer, né, a Deus, em primeiro lugar, por me permitir levar isso, né, levar o meu conhecimento para outras pessoas. E como eu falei, né, no desejo do meu coração é para milhares de pessoas. E quanto mais profissionais, né, que a gente também conseguir alcançar, mais a gente vai conscientizar todo mundo, né, de que existe uma solução, de que as famílias têm que ser acolhidas. Então, vai anotando aí, né, Carla?
Mas eu fico extremamente grata, né? Grata por poder ajudar cada um de vocês que está aqui, de abrir pelo menos um pouquinho a mente, né? Com relação a um tema que é tão importante. De repente você está aqui, você não tem o TDAH, mas você veio para aprender porque você é profissional da área, ou da educação, né? Ou do desenvolvimento humano. E, poxa, se eu conseguir, né? Se a gente conseguiu em todas essas palestras abrir a sua mente um pouquinho que seja com relação a esses temas, né? Tivemos outros temas maravilhosos aqui também. A gente já fica muito feliz, né? Já é uma sementinha aí que foi plantada e certamente vai dar frutos. Olha aí, o TDAH, como pode melhorar a memória, né? A gente, na primeira palestra que eu fiz nos Cacá, a gente falou sobre a memória. Não sei se ainda está disponível aí essa gravação. Aqui. Muito bom, meninas, muito bom. Meninas e meninos, né? Eu costumo falar meninas, porque na comunidade a grande maioria são mulheres, né? Mas a gente está crescendo aí o número de papais e homens também interessados no assunto. Muito bom, a gente que agradece. Foi exatamente esse tema, não foi? Foi esse tema. No meu canal do YouTube está disponível, tá? Está disponível a gravação lá. Você pode procurar. Não faz muito tempo, não. Tem o quê? Um mês, mais ou menos? Acho que isso. Né? Só você procurar, tem lá na íntegra essa palestra falando sobre a memória, eu dei várias dicas de como melhorar, falamos por que a memória, né, é prejudicada no TDAH e como que melhora essa questão aí. A ideia para ir substituindo os alimentos e receitas. Rosana, eu não sei se você faz parte da comunidade ou se você só está lá no grupo no nosso grupo do WhatsApp, porque esse grupo que a gente tem do WhatsApp sobre alimentação e suplementação, ele não é exclusivo da comunidade. Outras pessoas a gente deixa entrar. Só que a gente faz uma seleção prévia, não é qualquer um que pode entrar, né? Uma vez que também o WhatsApp limita ali a quantidade de pessoas. Então, a gente quer pessoas que realmente estejam envolvidas aí, que busquem, né, essas informações. Mas se você faz parte da comunidade, você tem acesso a tudo isso lá dentro da comunidade. Se você não faz parte, eu vou ver se eu coloco lá alguma dica para você, tá? Lá dentro do grupo mesmo. Então, bom, em relação ao certificado, ainda não estamos, né, trabalhando com essa questão de certificados, tá? O nosso objetivo principal aqui é multiplicar esse conhecimento e, quem sabe, no futuro a gente pode ver meios de certificar, né? Mas no momento não. Marilene Oliveira fez a pergunta. Então é isso. Faça suas considerações finais, Ale. Se despeça para a gente concluir nossa missão, né? Vou ajudar a Carla em mais essa, hein? Vamos viabilizar aí a certificação dos próximos workshops para vocês, tá bom? Normalmente os que eu faço eu não dou, né, o certificado, porque ele é mais voltado para mães. Como aqui a gente abriu, né, também para os profissionais, eu acho que cabe aí sim uma certificação. Eu acho que vai enriquecer muito o currículo de cada um de vocês, né? E essas realmente, gente, são informações que vocês não encontram em qualquer lugar, porque são informações que poucos profissionais possuem. Por isso que eu fico muito feliz quando os profissionais também assistem às palestras, né? E por que esses profissionais não possuem essas informações? Porque são de estudos muito recentes, que não são ensinados nas faculdades, infelizmente, né? Porque as faculdades se baseiam em estudos mais antigos, que eles falam, né, que são mais sólidos, mas essas informações recentes, elas vêm mudando, né, totalmente as formas de tratamento que a gente tem para várias doenças, para vários transtornos, e um médico que se atualiza, ele vai saber do que a gente está falando aqui, né? Se o médico ele não tem condições de se atualizar, muitas vezes porque ele não tem tempo para isso, ele infelizmente não vai ter essas informações. Então, tragam, né, inclusive os médicos aí de vocês para assistirem também aí da próxima vez, tá bom?
Tem uma amiga que recentemente descobriu que o filho tem 9 anos e tem TDAH. Está muito triste. Como ela pode entrar no grupo? Passa o meu contato para ela, né? Printa a tela aqui ou manda né, o link desse workshop para ela, o link aqui do próprio YouTube, pede para ela entrar em contato comigo, tá bom? E nesse link que está aí embaixo aqui para vocês, ó, o comunidade tdh.com.br, se vocês colocarem o /bio, vocês vão ter acesso a todas as redes sociais, né? Mas se você colocar só o link, né, comunidadetdh.com.br, lá tem uma aula gratuita para vocês explicando resumidamente, né, tudo que a gente falou aqui também nesse workshop, mais focado para a eliminação dos sintomas do TDAH, tá? Então lá tem uma aula gratuita, manda essa aula para ela, né, pede para ela assistir, vai ajudar bastante, e pede para ela assistir todas as palestras que nós fizemos aqui no workshop, né? Eu acredito que todas aí, cada uma delas, cada vez que a gente vai assistindo, vai abrindo um pouquinho mais a mente, né? A gente vai entendendo um pouco mais como lidar com esse problema, certo? E é isso, meninas. Agradeço de coração, Carla, a todas as outras palestrantes que aceitaram aí também, né, o meu convite para poder enriquecer esse workshop para vocês. Gratidão e gratidão. Então, agradecer, né, a Clara, né? Nós estamos aqui ligadinhas em você, Clara. Sei que depois, né, você vai estar vendo, né, nossa gratidão, nosso amor, né, nossa energia para você. A Jurema, que não perdeu também nenhuma, mesmo depois de fazer a parte dela, né, também está sempre por aqui, trouxe bastante pessoas. A Lucinéia, que também falou de uma parte muito importante, né, a questão da família, dos profissionais, né, como trabalhar essa relação, e todos vocês, as pessoas que estiveram aqui todos os dias, as que passaram depois, né, então, nós somos muito gratos a todos envolvidos, a família de vocês, né, das pessoas convidadas, palestrantes, né, que abrem um pouquinho mão da família para estar aqui fazendo esse trabalho, né? Então, gratidão a todas. Qualquer coisa, se ficou faltando alguma coisa, vocês entrem em contato conosco, né? Tá aí, printem a tela do celular, faz parte da comunidade, Pedro. Acredito que seja a mamãe do Pedro aí, né? Ou o Pedro mesmo, mas se quem, né, tem aí alguma dificuldade, quem está aqui que é aluno, vocês têm o canal de suporte, né, gente? Então vocês entrem em contato com o suporte, pode entrar em contato comigo, eu encaminho para o suporte, enfim, a gente dá um jeito aí, tá bom? Uhum. Às vezes a gente tem essa dificuldade com tecnologia, né? E não sei qual é a dificuldade, mas entre em contato, tá? E é isso, né? Um bom final de semana, que Deus abençoe a todos, né? E assistam novamente, né? Para pegar alguma coisa que não ficou, ela deu muitas informações boas sobre os alimentos, que é importante não só para quem tem TDAH, né? Mas para qualquer pessoa que quer ter uma vida saudável. E é isso. Meu muito obrigada, uma boa noite. Boa noite para todos, boa noite para Lê. Muito e é boa isso, noite, eu esqueci de tirar, mas foi para que os seus contatos ficassem aí expostos, né? Boa noite a todos. À disposição de vocês, né, que assistiram aí, que querem entender um pouco melhor sobre isso, à disposição da Carla, né, para sempre aí que eu puder ajudar também com esse tema. Né? A minha missão é essa, né, gente, e eu jamais vou abrir mão dela, uma vez que eu tenho um professor que fala assim, né, Carla conhece ele, não sei se você já ouviu ele falando isso, mas uma vez que a gente consegue, que a gente vê, né, uma solução, o que a gente viu está visto, você não consegue desver aquilo mais, né? E aí a gente não pode caminhar contra aquela maré. Então, eu estou caminhando nessa maré, né, contra o TDAH, isso sim, mas a favor aí de todas as famílias que lidam com isso.
Beijos no coração de vocês, excelente fim de semana e continuem compartilhando, né? Se essa palestra, as demais, ajudou você em algum aspecto, certamente pode ajudar outra pessoa também. Compartilhe com seus colegas aí, né, de faculdade, compartilhe com alguma mãe que você sabe que vive essa realidade. Uma única pessoa que a gente consegue ajudar é uma família que a gente está ajudando e que pode influenciar outras famílias, né, ao redor ali dela, e assim a gente vai, né, aos pouquinhos, fazendo a nossa contribuição para mudar o mundo. E, Ale, com crianças que têm um comportamento, né, muito agitado, né, que dão muito trabalho, muitas vezes ele tem esse transtorno e vem descobrir tarde, né, como tem um caso aí, né, que foi relatado, acho que foi 9 anos, né, descobriu 9 ou foi 7 anos, então, através das informações aqui fica mais fácil entender, né, que não é só birra da criança, não é só malcriação, né, e que precisa ser avaliado para poder tomar as medidas possíveis. E antes, como a Ale fez na semana passada, sobre o uso de medicações, é muito importante vocês assistirem, né, também essa aula, essa live que ficou gravada sobre a medicação, os efeitos colaterais, né? Então é isso. Sim, Tchauzinho todas elas, a todos. né? Eu diria que todas elas são muito importantes. É um tema muito vasto, mas aos pouquinhos que vocês vão, né, descobrindo, estudando essas coisas novas, 9 anos. aí vocês vão... as fichas vão caindo, né, gente? As fichas vão caindo e mais do que simplesmente ter o conhecimento, se você está aqui que você é TDAH ou você tem um filho que tem o TDAH, comece a colocar em prática tudo que você aprendeu, né? Porque conhecimento sem prática não leva ninguém a lugar nenhum. Então, comece a colocar em prática, certo? E é isso, essa é a recomendação final. Tchauzinho. Vamos encerrar.